Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 2 de junho. Estou aqui para falar com vocês da temática Ungidos são marcados pelo sangue de Cristo. Meus irmãos, hoje nós vamos pensar no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz: Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O autor do Apacentar, ele traz aqui para a gente o seguinte pensamento: mais do que cuidar da saúde física e higiene pessoal do corpo, é preciso tomar providências para cuidar da saúde, da santidade física. Emagrecer e ter um corpo sarado não significa cuidar do corpo no sentido espiritual. A pior destruição do corpo é a autodestruição pela profanação do santuário do Espírito Santo por meio de impureza sexual. Irmãos, essa passagem, quando fala a respeito do santuário de Deus, aqui nos leva a entender que o mais importante não é o santuário feito por mãos humanas, mas é o próprio ser humano como santuário de Deus, como casa de Deus para que ele possa habitar. Aonde nós precisamos cuidar desse santuário. E cuidar desse santuário requer santidade, requer hábitos que são agradáveis aos olhos do Senhor, hábitos que Deus se agrada quando estamos praticando. Mas isso significa, meus irmãos, que nós também não podemos esquecer do nosso corpo físico e não mais olhar para ele, mas nós precisamos olhar para o nosso corpo físico porque ele envelhece, porque ele atrai doenças, ele atrai coisas que, com o nosso desleixo, nós podemos causar uma destruição. Mas se nós se voltarmos para Cristo, se nós buscarmos a presença do Senhor, e se nós agradá-lo e tratar o nosso corpo espiritual, eu tenho certeza que o nosso corpo físico, quando nós cuidarmos dele, ele vai ser para honrar a Deus. Vai ser para que nós venhamos ter uma vida saudável aqui na terra. Porque nós precisamos cuidar tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual. Mas se nós deixarmos de lado o corpo espiritual, o santuário de Deus, e apenas nos virarmos a cuidar do nosso corpo físico, vocês podem ter certeza que nós vamos nos autodestruir. Porque, meus amados irmãos, o nosso corpo físico, como todos nós sabemos, quando nós partirmos desta terra, ele volta para a terra. Mas o nosso corpo espiritual, ele vai para Deus. E indo para Deus, nós vamos prestar contas. Então, esta carta, esta passagem no livro de Coríntios, ela abre o nosso entendimento que o mais importante é a nossa vida espiritual. E nós também entendemos aqui, e fica bem claro, que uma das coisas mais horríveis que o nosso Deus abomina, que nosso Deus não se agrada, são atos de impureza sexual com o corpo, o santuário de Deus, com o nosso corpo físico, que é santuário de Deus. Pessoas que usam seu corpo para destruição, para profanação, isso é mal visto aos olhos do Senhor. Então, que no dia de hoje a gente venha orar, venha pedir a Deus sabedoria, discernimento, para que a gente tenha uma vida de santidade, de pureza, uma vida que agrada ao nosso Senhor. Amém? Que você fique com esta palavra, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.